Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão João. Vamos trazer mais um vídeo para o canal que se encontra no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. O título da mensagem, meus irmãos, é a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele nos enfatizou que Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Mestre, que todas as coisas foram criadas através dele, todas as coisas foram criadas por ele, e ele está dominando até hoje. Ele vive e está dominando sobre a terra e sobre os céus. E aqui, meus irmãos, diz que ele foi dado a ele esse poder de ser o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. E todas as coisas, todos os tronos, visíveis e invisíveis, sejam dominações, potestades, principados, todas as coisas que hoje a gente pode ver que são visíveis, meus irmãos, veio do invisível, veio antes de todas as coisas materiais serem criadas. Antes de tudo isso, o nosso Senhor Jesus Cristo já existia, meus irmãos. E aqui diz no versículo 18, ele é o primogênito do corpo da igreja. É o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque dentre os mortos, quem ressuscitou primeiro, ele é o primogênito, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que crê nele também será ressuscitado, meus irmãos, naquele dia. Para que tudo ele tenha preeminência, né? Em tudo ele é o primogênito, em tudo ele tem a preeminência. Porque isso foi do agrado de Deus, meus irmãos, que fosse assim. Então, Deus escolheu o seu Filho para nos dar todas as coisas, a vida, a salvação. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus foi criar o homem, ele diz façamos, ou seja, façamos no plural. Jesus Cristo já estava com Deus. Então Jesus Cristo participou da criação, por isso que ele é o primogênito de todas as coisas. E antes que tudo existisse, ele já era. Por isso que ele falou que os fariseus estavam indagando quem era Jesus, e ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus, ele é antes de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pois só ele foi santo, só ele passou por essa terra, cumpriu a vontade do Pai, e foi do agrado do Pai dar este poder a ele, que sejam tronos, principados, potestades, seres dominadores, seres visíveis e invisíveis, todos os reinos dessa terra, foi dado o poder a ele. O primeiro Adão, meus irmãos, caiu,
foi enganado pela serpente, por Satanás. Mas o segundo Adão, a Bíblia se refere a Jesus Cristo como o segundo Adão, ele não caiu, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu tronos, ele venceu principados, ele venceu potestades, ele venceu a doença, ele venceu a dor, ele venceu, meus irmãos, ele venceu por nós, ele venceu e por ele, meus irmãos, você também pode vencer todos os problemas e dificuldades que você está passando hoje na sua vida. Se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, meus irmãos, ele tem o poder de mandar essa enfermidade embora, ele tem o poder de te libertar desses vícios, ele tem poder de mudar a tua vida financeira, ele tem poder de mudar a tua vida amorosa, de restituir teus bens, teu casamento. Só ele tem o poder de mudar a tua vida, de te dar honra aqui nessa terra e de te fazer feliz, meus irmãos. E o principal, que ele tem o poder de te dar o Espírito Santo, de te dar a salvação. Porque tudo nessa terra, meus irmãos, passa. A Bíblia diz que tudo que há na terra vai passar, mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Meus irmãos, todas as coisas ele reconciliou através de Cristo, né? E foi do agrado de Deus fazer assim. Por meio dele, reconciliou consigo toda a terra e os céus. Então, tudo que há nos céus e na terra foi reconciliado com Deus, né? Foi religado a Deus. O homem é religado a Deus através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse entendimento que quando a gente era inimigos, né, das obras, do entendimento, pelas vossas obras, pela nossa carne, né, quando a gente vivia ainda nas vontades da carne, pela morte do seu filho, ele nos reconciliou. Né? Quando a gente era ainda pecador, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando a gente ainda era pecador, ele nos amou. Então, olha o amor de Cristo, nós não merecíamos. O significado da palavra misericórdia é graça imerecedora, você não merece, mas mesmo assim Deus te dá. Então, meus irmãos, o ser humano só vai para o inferno se ele quiser, porque a oportunidade há enquanto há vida. Deus não deu a oportunidade de salvação pelo seu Filho, porque ele criou todas as coisas e reconciliou todas as coisas através da morte do seu Filho e da ressurreição do seu Filho. Quando ele ressuscitou e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, ele tem todo o poder no céu e na terra. Tudo que acontece no céu e na terra tem que passar pela permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o nome dele, a Bíblia diz, meus irmãos, que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome, e não há nenhum nome que leve a Deus, que leve a reconciliação, a não ser o nome de Jesus, meus irmãos. E aqui no versículo 22 diz assim: agora contudo que reconciliou no seu corpo pela morte, perante ele vos apresentais santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, a partir do momento que a pessoa recebe o Senhor Jesus, nós temos que viver uma vida de santidade irrepreensível. Então, o que significa a palavra santidade, meus irmãos? Santidade significa separado para Deus. Às vezes a gente diz assim, o cristão, eu tenho que ser santo. Aí, às vezes as pessoas do mundo entendem que a pessoa tem que ser, é o certinho, é o santo. Não, mas santo significa separado para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Não significa que não teremos mais pecado, porque infelizmente, meus irmãos, o pecado habita na nossa carne, mas nós não podemos viver no pecado, correndo atrás do pecado. Nós temos que renunciar às vontades da nossa carne. Apóstolo Paulo mesmo, que foi o maior apóstolo, ele falou assim, meus irmãos: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava falando da carne dele. Aí ele lembrou de Jesus, mas glórias a Deus, mas graças a Deus que tem Jesus que vai me livrar do corpo dessa morte, porque ele disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer, isso ele acabava cometendo, isso ele acabava fazendo. Então é porque a nossa carne, muitas vezes, o cristão, quando ele peca, ele sente na hora ali que ele pecou, ele sente, mas não foi porque ele quis, é como se fosse ali um acidente, E na mesma hora o Espírito Santo, ele toca, ele fala, ele revela em sonhos, ele usa uma pessoa para falar com você, que você não está agradando a Deus, meus irmãos, com as suas atitudes. Então, quando o Espírito Santo realmente habita em você, você não consegue viver no pecado.
Você não consegue viver na prática do pecado, porque você se sente incomodado, você se sente triste, você se sente abatido, você não tem força para fazer nada, porque a sua força vem do Senhor, meus irmãos. A sua força, ela vem do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, verdadeiramente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo, ela não consegue mais viver sem a presença de Deus, meus irmãos, porque ela já provou uma vez da presença de Deus, dos dons de Deus, então ela não consegue viver na prática do pecado. Ela sente um incômodo tão grande quando ela erra, que enquanto ela não dobra o seu joelho e pede perdão, ela se sente vazia, triste, incomodada. E isso quem faz é o próprio Espírito Santo. É uma obra de salvação, meus irmãos, é uma obra redentora do Espírito Santo que faz isso no cristão. Então, meus irmãos, nós temos que entender que tudo foi feito para o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem serve a Ele, quem entregou a vida a Ele, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Então, quem começou essa boa obra foi Deus, o Pai, o Criador. Através do Filho dele, ele começou essa boa obra de salvação em nós. Então, a Bíblia diz que ele vai completar essa obra de salvação em nós que cremos no Filho dele até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também diz que a gente viver irrepreensíveis e inculpáveis. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós erramos, a nossa mente nos acusa, nos culpa, né? E nós temos que viver irrepreensíveis, inculpáveis. Por isso que nós temos que vigiar, andar em santidade, e não andar em práticas erradas, porque senão a nossa mente vai nos incomodar. Satanás, ele é o acusador, meus irmãos, ele é o enganador. Então, ele só quer uma brecha, ele só quer achar uma coisa, uma falha sua para lhe culpar, para ficar na sua mente, dizendo que você não é digno. Por isso que você tem que viver irrepreensivelmente, irrepreensível e inculpável nessa terra. E no final diz que nós temos que permanecer fundados, firmes na fé, não vos deixando afastar a esperança do evangelho que ouvistes. Então, o que significa isso? Permanecer fundado, firmes na fé. Fundado significa fincado, firme e não nos deixando afastar do evangelho. Firmes na fé. Fé significa a certeza das coisas que não se vê. Então, se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, você tem que permanecer firme nessa fé até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E não deixar afastar a esperança que o Evangelho traz para nós de vida eterna, de salvação, meus irmãos. E aqui no último versículo diz: o qual foi pregado esse Evangelho a toda criatura do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, meus irmãos, essa palavra é muito forte. Nós temos que entender que, primeiramente, um resumo dessa palavra, todas as coisas foram criadas pelo nosso Salvador. E nós temos que entender que se nós permanecermos firmes nessa fé e nessa esperança, Ele vai completar a boa obra de salvação em nós, meus irmãos. E nós não podemos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Ficar firmado, fundado, fincado nessa fé, renunciando à nossa carne, às nossas vontades, todos os dias da nossa vida, para ser obediente ao Senhor Jesus Cristo, para ser obediente à sua palavra. E no final de tudo, meus irmãos, herdar a vida eterna e reinar com Ele, porque a Bíblia diz que foram dados tronos para Ele, dominações, foram dados principados, potestades, Ele domina sobre tudo. Então, meus irmãos, escolha servir esse Deus que tem o poder de todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, na mão dele, e só através dele há salvação. Meus irmãos, que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Deixe o seu gostei, compartilhe para o maior número de pessoas.